Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 5 do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 5. As finanças dos casais com filhos. A chegada dos filhos é a fase da vida em que o planejamento financeiro se torna imprescindível. Se nada a respeito disso vinha sendo feito até então, esse é o momento de iniciar, mesmo que seja um pouco tarde para atingir sonhos mais ambiciosos. Neste capítulo, trato dos benefícios do planejamento, não apenas para conseguir pagar as contas no final do mês, mas também para garantir a capacidade de bancar gastos cuja frequência e intensidade aumentam à medida que os filhos crescem. É preciso manter sempre em mente a necessidade de equilíbrio entre os gastos com o bem-estar e a capacidade de manter esse bem-estar no futuro. Casais que não cuidaram antecipadamente do encarecimento da formação dos filhos sentirão lá na frente uma pressão muito forte sobre o orçamento familiar. Eles correm o risco de ver os gastos com seu bem-estar serem substituídos pelos gastos com a educação dos filhos. Esse é um dos aspectos da chamada crise da meia-idade, o preço que se paga por não manter a vida em equilíbrio. O dinheiro está diretamente relacionado aos conflitos dessa fase. Dois caminhos opostos podem criar medos e conflitos da mesma natureza. Casais que passam o tempo gastando tudo o que ganham e assumem padrões de vida acima do ideal, percebem nessa fase o erro que cometeram. Com um padrão de vida que consome toda ou quase toda a renda, não há perspectivas de formar uma boa poupança daí em diante. É quando o casal começa a abrir mão de propriedades e bens para criar reservas. Com isso, o padrão de vida cai. 2. Casais excessivamente preocupados com o futuro, que poupam tudo o que podem para a aposentadoria. Percebem nessa fase que uma vida mal vivida faz com que a saúde para curtir a aposentadoria não seja a esperada. A mesquinharia excessiva tira o pique para viver momentos de prazer. Nem 8, nem 80. O desafio é encontrar ao longo do tempo o meio termo, o nível de poupança ideal que viabilize uma vida saudável e bem vivida, tanto na fase produtiva quanto na fase de retiro. Daí a importância não só de formar reservas para os gastos com a educação dos filhos, mas também de investir em lazer, em momentos a dois, na convivência com os amigos. Invistam mais em vocês e em seu relacionamento. O futuro agradece. A família aumentou? O que muda? A vinda do primeiro filho traz mudanças à vida do casal, tão ou mais significativas do que o casamento. Muda completamente a responsabilidade dos pais em relação à sua vida profissional e familiar. Mudam também os gastos da família. O tempo de lazer diminui muito. Na verdade, o lazer em si muda. Os hábitos voltam-se muito mais para o lar. Naturalmente, os gastos com lazer são substituídos pelos gastos com os cuidados do bebê. Mas essa não é simplesmente uma questão de substituição de despesas. O lar recebe uma pessoa a mais para alimentar, vestir, abrigar. Os gastos com o supermercado praticamente dobram, agora incluindo fraldas, produtos de higiene e alimentos especiais. Aumentam as despesas com vestuário, renovado com frequência impressionante, sem contar os equipamentos de segurança, como carrinho de bebê e cadeirinha para o carro. É preciso acrescentar um novo plano de saúde ao orçamento. Para os pais que trabalham, há também a necessidade de contratação de uma babá. Quem não contrata uma babá tem ao menos de presentear os parentes que se dispõem a cuidar da criança. É uma verdadeira revolução no orçamento.
Se ele estava apertado, agora ficará mais. Se havia grandes folgas para investimentos e luxos, provavelmente essas folgas diminuirão bastante ou desaparecerão. Obviamente, os primeiros gastos a cortar são aqueles com luxo. Será possível abrir mão dos jantares a dois, das saídas com os amigos, das comprinhas extras para satisfação pessoal? Claro que sim! Com uma vida nova em casa, surgem inúmeras oportunidades de curtir momentos únicos que não custam nada e, ao mesmo tempo, não têm preço. A moeda mais valiosa dessa fase da vida é o tempo. Se vocês deixarem simplesmente passar esses momentos com a desculpa de ter muito trabalho, ou seja, estão correndo atrás do dinheiro, chegará o dia em que perceberão que dariam todo o dinheiro ganho na vida para voltar a tê-los. É natural que a renda da família cresça ao longo dos anos, pois há uma evolução natural na carreira. Pessoas experientes são mais bem remuneradas e esses incrementos de renda normalmente acompanham algumas grandes mudanças nos gastos da família. Uma gravidez bem planejada deve levar em consideração a conquista de algumas metas profissionais. Certamente o casal terá maiores dificuldades de organizar seu orçamento se surgir uma gravidez enquanto um dos dois estiver na faculdade ou cursando uma pós-graduação. Felizmente, a sociedade aprendeu a reconhecer o diferencial das qualidades femininas nas diversas atividades profissionais. A maternidade tende a não ser mais vista como um empecilho à contratação de mulheres para cargos de gestão. Independentemente dos aumentos de renda, contudo, alguns ajustes precisarão ser feitos no orçamento familiar. Antes mesmo da vinda do bebê, esse orçamento já deve comportar uma poupança prévia para mobilizar o futuro quarto e comprar os produtos essenciais. A partir da chegada da nova vida, surgem gastos com os quais a família passará a conviver mensalmente, dos quais tratarei nos tópicos seguintes: poupança mensal, garantia de um futuro tranquilo. Acredito que a maior preocupação dos pais em relação aos filhos é conseguir proporcionar-lhes um futuro seguro e tranquilo. O melhor caminho para atingir esse objetivo é garantir-lhes uma boa formação de caráter, intelectual e física. O restante vem automaticamente, é o que dizem. Sou eternamente grato a meus pais quando olho para trás e vejo que ambos não mediram esforços para me proporcionar uma boa formação. Meu pai sempre procurou assegurar uma educação de boa qualidade, o que me permitiu estudar nas melhores faculdades do país. Minha mãe sempre me incentivou a me alimentar de forma saudável e me forçou a praticar esportes. Hoje tenho boa saúde e formação exemplar graças a eles. Um dos maiores presentes que uma família pode dar a seus filhos é a garantia financeira de poder estudar ou abrir o próprio negócio. Que tal formar uma poupança para garantir a faculdade de seu filho? Provo pelo exemplo abaixo que esse é um caminho viável para qualquer família, desde que exista planejamento. Quanto antes se decidirem por esse caminho, mais fácil será para os pais atingir seu objetivo. Uma boa faculdade custa centenas de reais por mês. Mas, se os pais resolverem investir R$ 50 todos os meses, começando na data de nascimento do filho, e obtiverem um rendimento líquido de 10% ao ano, haverá cerca de R$ 28.800, atualizado pela inflação, na poupança do filho quando ele completar 18 anos. O suficiente para garantir os primeiros anos de faculdade. Se, a partir dos 18 anos, mas nenhuma contribuição for feita e o dinheiro não for retirado e continuar crescendo na mesma proporção, serão acumulados
R$ 608.497 até que o filho complete 50 anos. Não é fantástico? Um pouco de disciplina dos pais em relação ao dinheiro pode garantir com tranquilidade a faculdade dos filhos. E dá para ir mais longe. Se os pais fornecerem uma boa educação financeira aos filhos e se estes conseguirem estudar sem usar a poupança, estará garantida também a aposentadoria deles, afora o que puderem construir com a própria renda. Uma vida sem preocupações financeiras. Que herança maior que essa? Uma coisa é certa: os filhos poderão escolher com liberdade sua carreira quando perceberem que há segurança para correr riscos. Pessoas que escolhem a profissão pela paixão e não pela necessidade de dinheiro, geralmente são aquelas que se destacam em sua área. Corram atrás de seus sonhos e o dinheiro virá atrás. Planos de previdência e seguros. Muitos pais preferem substituir o modelo de construção de poupança do tópico anterior por planos de previdência e seguros. Os bancos oferecem inúmeras alternativas: seguro educação e seguro de vida, resgatáveis ou não, seguro de trabalho e planos de previdência, entre outras. A família passa a ser incentivada a adquirir esses planos principalmente após o nascimento do primeiro filho. Não há, obviamente, razão para contratar um seguro de vida se a família tem reservas suficientes para manter o padrão de vida caso um dos pais venha a faltar. Um seguro qualquer que seja não pode ser visto como investimento, e sim como o preço que se paga para garantir que não falte o imprescindível. Se apenas um dos pais trabalha, ele deve fazer um seguro de vida ou de trabalho. Se, em caso de acidente com a casa, incêndio, roubo, destruição, o casal não tiver reservas para repor as perdas, comprar outra casa ou pagar aluguel, sugere-se contratar um seguro residencial. Recomendo fortemente aos pais que ainda não conseguiram formar uma reserva de pelo menos 6 meses de salário que priorizem um seguro de vida. Se tiverem poucas sobras mensais para poupar, farão melhor investimento adquirindo uma proteção para a sua família, mesmo que para isso tenham de abrir mão de um plano de investimentos e independência financeira. Então, sim, com o futuro de seus filhos protegido, será hora de começar a organizar o orçamento familiar para construir a aposentadoria financeira. As famílias que possuem vários dependentes devem analisar com cuidado a hipótese de contratar planos de saúde. Para quem tem 3 ou mais filhos sem antecedentes familiares de doenças graves, não será bom negócio pagar planos de saúde completos para toda a família, pois gastará muito mais no ano do que gastaria pagando consultas a bons médicos e exames em bons laboratórios para todos. A probabilidade de que todos fiquem doentes no mesmo ano é ínfima. Por isso, a melhor solução é contratar apenas planos hospitalares bem mais baratos que cobrem acidentes e internações. O mesmo vale para famílias que têm mais de 4 automóveis. É preciso fazer as contas para ver se vocês gastarão mais com o seguro anual ou com a compra de um carro novo se houver roubo ou acidente. O correto é negociar um seguro único para a frota. Com os planos de previdência e com os de educação, ocorre a mesma coisa. O banco ou a seguradora farão exatamente o que vocês deveriam fazer se fossem disciplinados. Aplicarão seu dinheiro em investimentos seguros, como títulos públicos do governo. Como a empresa está sendo contratada para lhes prestar um serviço, vocês perderão uma parte da rentabilidade total para pagar as taxas de administração e carregamento desses planos. Por outro lado, se a família não tem planejamento financeiro com metas para a aposentadoria e regularidade de aplicações, deve contratar um plano de previdência privada.
Se os pais não formarem uma reserva para a educação dos filhos, farão um bom negócio ao contratar um plano específico de educação. Dicas de como gastar menos com os filhos. É preciso ter sempre em mente que os gastos com os filhos tendem a crescer ano a ano até a faculdade. Há um pequeno aumento de gastos quando eles passam a frequentar escolinhas, com a demanda de materiais de arte e educação para uso na escola e em casa. Mais tarde, há outro salto quando começa a alfabetização, com demanda maior de livros, revistas e jogos. Nessa fase, aumenta também a socialização da criança e começam as demandas de atividade de lazer paralelas à escola. Na adolescência, vêm manias e hobbies, roupas da moda, pequenas viagens e baladas. Os gastos são inevitáveis, mas grande parte deles é motivada mais pelos pais que pelos filhos. O importante é investir nos filhos de forma racional e organizada, seguindo alguns princípios que eles também conheçam e entendam. As dicas a seguir são muito valiosas para orientar o uso da renda da família. Jamais apresentem as gulodices do mundo a seus filhos. Chegará o momento certo de eles mesmos descobrirem e pedirem essas coisas a você. É com muita tristeza que vejo pais levarem bebês de colo a lanchonetes, oferecendo-lhe refrigerantes e batatinhas. É só para provar, não é mesmo? Sim, mas essas provadinhas despertam o paladar para alimentos e hábitos reconhecidamente pouco saudáveis e ainda por cima muito caros. Deixem que seus filhos desenvolvam o próprio desejo por alguma coisa. Será muito mais gratificante presenteá-los com uma visita a um lugar que estiverem loucos para conhecer do que despejar sobre eles novidades inúteis em uma idade em que não fazem escolhas baseadas em marcas e etiquetas. Estabeleçam regras de consumo de produtos caros ou pouco saudáveis. Comentei recentemente com amigos que, quando eu era criança, tomávamos refrigerante apenas aos domingos na casa de meu avô. O mais impressionante, 2 garrafas de 1 litro eram suficientes para a família toda. Incentivar as crianças a consumirem doces, guloseimas e alimentos inadequados sem nenhuma regra é estimular um consumismo doentio e desnecessário, fruto do comodismo dos pais. Estabeleçam regras de compras para as crianças. É impressionante a frequência da presença de crianças mimadas em lojas e supermercados. Usando uma expressão do Dr. Issam Itiba, são verdadeiros tiranos do consumo, criando saias justas para os pais e forçando-os a levar para casa o que querem. Certas regras devem ser estabelecidas desde cedo. As compras não servem para trazer presentes para casa. Presentes são ganhos em datas festivas. É importante que a criança tenha noção disso, pois aprenderá a fazer escolhas criteriosas dos presentes que deseja e a valorizá-los muito mais. Se for preciso negociar, que seja um sorvete e não um brinquedo. Não abusem das novidades tecnológicas. Dar presentes caros quando a criança não os espera terá como único efeito o estímulo da vontade de receber presentes mais caros ainda na próxima oportunidade. Para uma criança de 3 anos, ganhar um carrinho com controle remoto pode ser tão bom quanto ganhar uma bola ou um skate. Não é nenhum pecado dar ao filho um carrinho de plástico comprado na feira, se esse é o presente que o faz feliz. Supermercado não é lugar de criança, a não ser, é claro, que elas mostrem saber comportar-se em um lugar de tantas tentações. A técnica de fazer compra com lista vai por água abaixo quando temos uma criança ao nosso lado que parte nosso coração com aquela expressão de quero tanto. As embalagens são feitas para criar esse efeito. Isso é normal. Convencer uma criança do que cabe e do que não cabe no orçamento é difícil. Portanto, será melhor deixá-la com alguém. Ensinando pelo exemplo o comportamento financeiro dos pais.
Alguns investem em imóveis porque ouviram falar que isso é seguro. Outros não investem em ações porque um parente já perdeu muito dinheiro com elas. Muitos gastam mais do que podem na compra de um automóvel porque seus amigos têm carros de alto padrão. Será que eles também não estão atolados em dívidas? Quero dizer com isso que muitas das decisões que tomamos em relação ao dinheiro decorrem de hábitos nem sempre saudáveis que imitamos da maioria das pessoas que conhecemos. Isso seria ótimo se estivéssemos rodeados de milionários. Mas o Brasil é um país de pobres. O mesmo tio que o orienta a comprar a casa própria por segurança pode ser mais um do time de pessoas que sofrerão com a queda do padrão de vida na velhice, dependendo dos filhos para pagar tratamentos de saúde. Se uma velhice com dificuldades financeiras atinge a grande maioria das pessoas, por que seguimos tão fielmente as recomendações financeiras de quem não é especialista na construção de riqueza? A racionalidade do planejamento financeiro torna o processo de educação financeira bastante simples. Na verdade, sou inconformado com o fato de não existir obrigatoriamente a disciplina de educação financeira no ensino médio das escolas brasileiras. Afinal, a falta de poupança é a origem de muitos problemas nacionais, assim como a falta de crédito e os juros elevados. A construção de uma nação rica depende da capacidade de seus cidadãos de enriquecer. O Brasil é predominantemente um país de pobres. Por que então não incluir a educação financeira no currículo básico da formação dos cidadãos? Já que a matéria não é ensinada na escola, em casa, os pais devem discutir abertamente com os filhos as decisões sobre dinheiro, investimentos e planejamento para o futuro, explicando, por exemplo, estamos abrindo mão de coisas que gostaríamos de ter agora para tê-las no próximo ano, sem atrapalhar nossas contas. A conquista de um luxo deve ser comemorada. Valeu a pena ganhar dinheiro por um ano. Pagamos bem menos por esse televisor do que se o financiássemos. Devem também ensinar pelo exemplo. Não adianta exigir dos filhos que guardem dinheiro no cofrinho, se os pais não têm também seu cofrinho, mesmo que acumulem menos que os filhos. Não adianta pedir para economizar energia elétrica e deixar as luzes acesas na casa inteira. Uma boa oportunidade de estimular nos filhos um bom relacionamento com o dinheiro é levá-los às compras e, diante de um pedido, dar a ele alguns trocados para comprar o que quiserem, deixando claro que não poderão pedir mais nada. Muito provavelmente vocês notarão surpresos que o dinheiro dado aos filhos estará intacto no final das compras, talvez guardado para comprar algo mais valioso no futuro. Essa é uma lição financeira fundamental, a de que existe um custo de oportunidade no dinheiro, e eles aprendem sozinhos, sem precisar de calculadora. Muita atenção à justiça financeira. Na hora de presentear, talvez um dos filhos queira algo que custe menos da metade do presente que o outro deseja. Um quer uma bola de borracha e o outro quer um carrinho com controle remoto. Evitem tal discrepância, pois quando ambos crescerem e a noção de valor se tornar mais apurada, tais diferenças poderão criar a impressão de injustiça ou de preferência arbitrária por um dos irmãos. A igualdade de valores percebidos é importante para evitar cobranças inconscientes no futuro. À primeira vista, pode parecer muito difícil lidar com tantas variáveis, mas lembrem-se, é uma questão de maus hábitos em relação ao dinheiro. Quanto mais o casal discutir as questões financeiras e o valor intrínseco de bens adquiridos, mais naturais se tornarão suas decisões em termos financeiros. Riqueza é também uma questão de hábito. A educação financeira dos filhos. Outra forma de incentivar a educação financeira é através de práticas cotidianas, simulações do dia a dia dos adultos. É disso que as crianças gostam.
Ensinar finanças com fórmulas de matemática financeira, mecânica dos juros e simulações numéricas traz o risco de cultivar a aversão por finanças na cabeça das crianças. Por isso, tenham o cuidado de respeitar certa ordem nas ferramentas de ensino que permitem despertar o interesse das crianças. A educação financeira pode começar com jogos que envolvam decisões de compra e acumulação de dinheiro. Um clássico de jogos desse tipo é o banco imobiliário. Os pais podem facilitar para os filhos a percepção dos aspectos financeiros do jogo com comentários do tipo: é igualzinho à vida real, ou seu avô ficou muito rico assim, acumulando dinheiro e investindo em imóveis. O segundo passo na educação financeira seria dar permissão aos filhos para imitar os adultos em situações de escolha e compra com recursos limitados. Pedir a ajuda dos filhos, por exemplo, para montar o orçamento de uma festinha de fim de semana ou das próximas férias. A etapa seguinte seria estimular a responsabilidade pessoal. Talvez seja esse o maior objetivo de propor uma mesada aos filhos. Eles aprenderão bastante quando perceberem que seus recursos são escassos. Finalmente, há a participação da criança, nesse caso já adolescente, nas decisões sobre o orçamento doméstico de toda a família. O acompanhamento mensal dos custos da casa e o monitoramento de algumas contas de poupança para atingir certos objetivos, como uma viagem, proporcionam um excelente aprendizado sobre as finanças de uma vida independente. Quando esse ponto for atingido, provavelmente haverá interesse suficiente para frequentar um curso de matemática financeira e planejamento financeiro pessoal. Os filhos devem conhecer o orçamento da família? Quando afirmo que é dever dos pais discutir abertamente o tema dinheiro diante dos filhos, é preciso tomar cuidado com dois assuntos delicados: renda e poupança. O perigo desses assuntos está na ordem de grandeza dos números. Para uma criança que tem um sorvete como desejo de consumo, R$ 1 é muito dinheiro e ganhar moedas é uma verdadeira realização. Enquanto essa criança não lidar com padrões de consumo equivalentes ao de um adulto, comprando as próprias roupas, por exemplo, sua percepção de renda será bastante distorcida. Ela imagina que os pais ganham alguns punhados dessas moedas que recebe de presente. Por isso, dizer a uma criança que seu pai ganha, por exemplo, R$ 1.000 por mês, pode gerar consequências bastante indesejáveis. É uma renda imensa para uma criança, mesmo que esse valor esteja abaixo do mínimo necessário para sustentar uma família de forma digna no Brasil. Em sua inocente percepção, essa é uma fonte infinita de recursos, motivo para perceber seu pai como um grande pão duro que tem dinheiro, mas não lhe dá presentes. Motivo também de conversa e esnobação diante dos colegas, o que pode chegar aos ouvidos de outros pais. Quando eu era pequeno, imaginava que meu pai ganhava muito dinheiro. Afinal, tínhamos 2 carros e passávamos o Natal com a família toda reunida em nossa casa. Presentes não eram frequentes, mas não faltavam em meu aniversário nem no Natal. Com o tempo, descobri que ele ganhava muito mais do que eu imaginava, mas muito menos do que precisava para oferecer aos filhos o padrão de vida que gostaria. Como ele mantinha esse segredo? Ao fazer a fatídica pergunta de quanto meu pai ganhava, eu ouvia: é segredo de Estado. Uma resposta definitiva, principalmente na época do governo militar. Pelas mesmas razões, não se deve discutir sobre a poupança da família nem o planejamento para a independência financeira enquanto a criança não tiver maturidade para entender conceitos como aposentadoria e expectativa de vida. Na verdade, não existem motivos para expor esse assunto aos filhos, para evitar falsas expectativas. O melhor momento para saber que há uma boa herança a receber é quando não se precisa mais dela.
Antes disso, há grande chance de destruição do patrimônio familiar. Outra fonte de interpretações indevidas é o uso de cheques e cartões. Para crianças mal orientadas, fica a impressão de que basta fazer um cheque ou entregar um cartão que se pode comprar qualquer coisa de qualquer valor. 3 lições simples evitam esse tipo de problema. 1. Em casa, encontrem uma oportunidade de explicar como funciona o cheque ou o cartão de crédito. Hoje iremos usar o cheque nas compras porque guardamos um dinheirinho no banco. 2. Na loja, deixem bem claro à criança que estão fazendo um cheque porque tem aquele dinheiro no banco e quando o lojista apresentar o cheque ao caixa, vai receber o dinheiro que vocês deixaram lá. 3. Quando usarem o cartão, expliquem que vocês têm um acordo com o banco que não permite gastar mais do que certo valor. No caso, o limite de crédito, cujo valor não deve ser revelado. Se a criança perguntar sobre o real valor, digam que é bem menos do que vocês ganham. Fica então a dúvida: se não é saudável revelar todos os valores aos filhos, como ensinar planejamento financeiro e orçamento doméstico? Sugiro que aproveitem projetos familiares específicos para pôr em prática a educação financeira, como no exemplo abaixo. Ao planejar as férias escolares, é possível e recomendável abrir a discussão para todos os membros da família que já conheçam matemática básica. Com alguns meses de antecedência, pode-se criar a expectativa de uma gostosa viagem de férias. Após o levantamento de custos, os pais montam uma relação de quanto gastarão com gasolina e pedágios, ou passagens e pacotes de viagem, alimentação, diversão e, se for o caso, hospedagem. Tenham certeza de que as crianças se interessarão por esses números. Afinal, são somas grandes para os padrões de consumo delas. Digam quanto pouparão por mês para conseguir os fundos para pagar a viagem. Contem com os juros de uma aplicação para mostrar que guardarão menos do que o necessário, já que o banco pagará uma parte das férias. Aí está uma oportunidade de explicar como os bancos funcionam. Alguns meses depois da primeira aula, montem uma planilha que mostre quanto pouparam e quanto receberam de juros. Festejem juntos a concretização das metas que possibilitaram a viagem. Com isso, as crianças aprenderão conceitos que, para elas, são tão repulsivos quanto juros, orçamento, planejamento e investimentos. E o melhor, sem ter de estudar o assunto. Como lidar com a mesada? Quanto maior for o convívio social de uma criança, maior será a necessidade de um caixa regular para pagar contas diversas. Essa é uma demanda que surge do próprio grupo social da criança. Se todos vão juntos ao shopping center assistir a um filme no cinema, normalmente o dinheiro do ingresso não é suficiente. Sempre há a compra de alguma guloseima ou de algum acessório da moda. Se seu filho não acompanhar os hábitos do grupo, poderá sentir-se deslocado. Se não houver convívio social intenso, se a criança, por exemplo, fizer parte de um grupo de atividades frequentes, como um time esportivo ou uma equipe de dança, a demanda de dinheiro extra não será regular. As prioridades do grupo são outras. Conceder ou não mesada é uma opção que deve ser discutida preferencialmente entre pais e filhos. Normalmente, a ideia da mesada parte dos filhos, inspirada no exemplo de seus colegas de escola. Uma alternativa é propor aos filhos que peçam os recursos necessários para atender suas necessidades de consumo. É saudável que, nesse momento, se proponha um limite semanal de valores, discutido de acordo com as necessidades da criança e com a aprovação dos pais a cada compra. Ela estará aprendendo, então, o conceito de crédito. Com o tempo, essas necessidades passarão a ser mais frequentes, trazendo impactos indesejáveis sobre o orçamento. Nesse momento, os pais podem propor uma mesada
para que a criança decida como bem entender sobre o uso do dinheiro. O novo conceito aprendido é o de responsabilidade financeira. O valor da mesada deve ser debatido com base num orçamento. O ideal é que todos se sentem e discutam o que os filhos gostariam de fazer se tivessem o próprio dinheiro. É necessário mencionar tudo, como guloseimas, refeições fora de casa, acessórios da moda, cinema, passeios com os amigos e compra de revistas e gibis, entre outros gastos. Dependendo do grau de independência que os pais oferecem aos filhos, pode-se incluir também compra de vestuário, custeio de atividades de lazer e decoração do quarto. Feito o orçamento, deve-se negociar um corte desses gastos. A mesada não deve pagar tudo o que os filhos desejam comprar. Eles devem entender que o orçamento é limitado e que os pais também adiam algumas escolhas para obter outras. Se os filhos quiserem comprar guloseimas na escola e os pais puderem arcar com isso, será interessante propor limites, incluir no orçamento 3 guloseimas por semana, por exemplo. Será mais fácil orientar os filhos nos aspectos financeiros se a frequência da mesada for maior. Em lugar da mesada, uma quinzenada pode trazer melhores efeitos. A razão disso é que a noção de tempo é diferente conforme a idade. Ele demora mais a passar para as crianças. Se elas encontrarem dificuldades no final da quinzena por ter torrado toda a mesada, vão aprender a lição e praticá-la já nos 15 dias seguintes. A forma como os pais lidam com a mesada pode ser a melhor estratégia de educação financeira. Ela não deve jamais ser utilizada como instrumento punitivo. Se você não passar de ano, perderá a mesada. Pelo contrário, deve ser considerado um instrumento de inclusão da criança no planejamento da família. Não podemos aumentar sua mesada, porque esse é o valor que cabe em nosso orçamento. Mas, se você tirar boas notas, receberá um bônus quando o papai e a mamãe receberem a gratificação de Natal no trabalho. Ruim quando utilizada como punição, a mesada é ótima como parte de uma recompensa. Deve-se deixar claro também que a mesada é um recurso para custear as vontades e a socialização da criança. Não é boa prática aumentar a mesada para que a criança compre os próprios livros escolares, por exemplo. Ela entende que os pais são responsáveis por sua educação, já que não foi ela que escolheu entrar na escola. Essa situação pode mudar na faculdade, quando o adolescente provavelmente entenderá com maior clareza os conceitos de orçamento, planejamento e responsabilidade financeira. Uma ocasião interessante para mais um ensinamento sobre finanças ocorre quando o filho quer uma roupa, um brinquedo ou um jogo de preço elevado. Ele merece, mas não há nenhuma ocasião especial que justifique um presente. Caso típico em que caberia o uso da mesada, mas o dinheiro que ele tem não é nem de longe suficiente para a compra. Há duas possíveis lições alternativas a ensinar. Como funciona o empréstimo? Se o preço do objeto desejado for pouco superior à quantia de que a criança dispõe, pode-se propor sua complementação, abatendo-se esse valor da próxima mesada e incluindo-se obrigatoriamente algum juro pelo empréstimo. Esse juro deve ser proposto em valores. Eu lhe empresto 10, mas na próxima mesada você receberá 11 a menos. Por exemplo, quando as crianças ainda não aprenderam matemática financeira. A criança deve entender que, se precisar usar o dinheiro dos outros, terá de pagar uma taxa por isso. Os juros não devem ser justificados como multa, e sim como um aluguel pago pelo uso do dinheiro que não se possui. Como poupar? Uma alternativa mais interessante é ensinar a investir. Premiem a perseverança em busca de um objetivo. Digamos que seu filho lhes peça um brinquedo de R$ 50. Proponham a ele que guarde 10 por 4 semanas e que vocês completem os outros 10
para comprar o brinquedo. Não se esqueçam de explicar que o banco funciona exatamente assim. Quando a família quer comprar um carro, guarda dinheiro no banco para pagar menos do que ele vale, já que o banco, ao pagar juros, vai contribuir com o desembolso de parte desse valor. Dinheiro na adolescência. A adolescência, fase complicada que é, traz novos desafios financeiros aos pais. Essa é a idade em que os filhos gastam mais, aumentam os preços da mensalidade escolar, do material didático, dos presentes e dos hábitos de lazer. Como a maior necessidade do adolescente é sentir-se parte de um grupo, surgem demandas de maiores gastos relacionados a modas e manias. O adolescente, em sua eterna busca de liberdade, pensa mais em viagens e passeios. Por um capricho da natureza ou de nossa sociedade, essa fase de orçamento mais exigente coincide com a época em que os pais começam a considerar a diminuição do ritmo de trabalho. É um drama, pois os conflitos da adolescência colidem com as neuroses da maturidade. Administrar esses conflitos é um desafio. Por isso, os pais precisam estar conscientes das necessidades de seus filhos. Se a mesada for uma prática, devem rediscutir periodicamente, talvez a cada semestre ou ano, as necessidades dos filhos e estabelecer um valor adequado às suas demandas pessoais. Comecem a preparar seus filhos para a independência. Sugiro que, à medida que buscarem maior autonomia, vocês lhes ofereçam uma mesada cada vez mais poupuda para que eles próprios assumam suas despesas e administrem os gastos com educação, lazer e alimentação fora de casa. Alguns pais temem confiar recursos aos filhos adolescentes, com receio de que cometam loucuras impensadas, como gastar além da conta com hobbies, namoro e baladas. Esse raciocínio está equivocado, pois não é a disponibilidade de dinheiro disponível que leva o jovem a cometer bobagens, e sim a falta de orientação ou de confiança em seus pais. Talvez a oportunidade de dar ao jovem um voto de confiança em sua responsabilidade facilite a travessia da complicada fase da adolescência. Se tiverem condições, os pais poderão garantir casa, comida e estudos, por exemplo, e uma mesada ajudará o jovem a cobrir gastos pessoais cada vez mais íntimos. A própria busca natural de sonhos maiores de consumo será um incentivo ao jovem para que trace seu plano pessoal de estudos e trabalho. Poucos são os jovens que não ficam angustiados quando chega o momento de se decidir por uma carreira ou quando se veem obrigados a optar entre trabalho e estudo. As limitações financeiras certamente influenciam essas decisões, nem sempre de forma coerente. É sensato decidir pelo trabalho e adiar por alguns meses ou anos o sonho da formatura quando a família não tem condições de pagar uma faculdade. Essa dolorosa decisão tem até mesmo o aspecto positivo de permitir ao jovem maior amadurecimento nessa escolha, mas não é coerente a escolha de determinada carreira em detrimento de outra por razões financeiras. Serei médico porque ganharei mais. Essa é uma grande bobagem. Profissionais medíocres e desmotivados jamais atingem o sucesso em profissões de alto nível. Por outro lado, profissionais apaixonados por seu trabalho fazem com que o sucesso os persiga. A melhor recomendação aos jovens é seguir seu coração e não o dinheiro. Na hora de escolher uma profissão, o dinheiro virá atrás, com certeza. Crianças e jovens com problemas financeiros. Quando mal utilizado, um bom instrumento de aprendizagem pode gerar efeitos contrários aos esperados. A mesada, além de custear a independência dos filhos, deve servir como experiência para que aprendam a se disciplinar com relação ao dinheiro. Por isso, sugeri que, após uma conversa para identificar os planos de gastos semanais dos filhos, haja uma negociação e se proponha um valor para essa mesada,
pouco inferior ao que seria considerado ideal pelos filhos. A vida é feita de escolhas e vocês devem dar a eles a oportunidade de começar a fazer escolhas de consumo em razão de restrições no orçamento. Uma das lições propostas foi a do empréstimo. Quando o dinheiro da mesada for insuficiente, será um bom ensinamento emprestar dinheiro em troca de juros. Mas, se a criança não entender a desvantagem de pagar juros e começar a entrar no vermelho de forma recorrente, será hora de suspender a prática do empréstimo e mudar a lição. Uma forma muito simples de aprender a se disciplinar com relação à renda é a utilização de um sistema de envelopes para cada necessidade. Quando perceberem que seu filho tende a ter problemas financeiros frequentes, orientem-no para, no momento em que receber a mesada, dividir o dinheiro em envelopes específicos para cada gasto principal. Um envelope para as baladas, outro para os lanches, outro ainda para a compra de roupas, para a compra de livros e assim por diante. À medida que usar o dinheiro de cada envelope, o simples fato de perceber que a verba se esgota evitará que o jovem exagere nos gastos, disciplinando-o com relação ao orçamento. Quando o dinheiro de um envelope acabar, isso significa que ele não poderá fazer mais nenhuma despesa específica até o próximo pagamento. Os resultados são fantásticos. O mesmo mecanismo vale também para desenvolver a disciplina financeira em famílias de baixa renda. Menos de 2 salários mínimos por membro da família, em minha opinião. No dia do pagamento, todo o dinheiro recebido deve ser dividido em envelopes. Na medida do possível, um dos envelopes deve ser dedicado ao fundo de reserva para formar uma poupança para o futuro.